Caros Toastmasters, caros participantes, bom dia. Bom dia para todos os que nos acompanham no Facebook. O meu nome é Luísa Bernardes e quero dar-vos as boas-vindas ao primeiro webinar organizado pelo Figueira da Foz Toastmaster Club. Se tens medo de falar em público, se queres conhecer melhor a tua audiência, se não consegues dar feedback de uma forma construtiva, se queres comunicar com mais impacto, então estás mesmo no sítio certo. Os oradores do webinar Cultiva a Comunicação de Excelência vão abordar estes temas, partilhar experiências e dicas que não vais querer perder. Mas primeiro, quero assegurar a quem nos está a acompanhar que se sentem medo de falar em público, não estão sozinhos. Aliás, glossofobia ou medo de falar em público é um dos maiores medos dos seres humanos. Já em 2015, num grande levantamento sobre medos, realizado pelo jornal britânico Sunday Times, entrevistou 3.000 pessoas no Reino Unido. Falar em público foi considerado o maior medo referido por 41% dos entrevistados, superando o receio de ter problemas financeiros e até mesmo o medo da morte. Se o nervosismo não atrapalhar o desempenho, não há problemas. Todos nós sentimos nervos ao nos estarmos a expor. Só começa a ser problema quando a audiência percebe a voz a tremer ou outro sintoma que denuncia o nosso estado de nervos. Inconscientemente, a mensagem que as pessoas recebem é de que o orador está inseguro. Mas existem técnicas que ajudam a reduzir os nervos, como o reforço positivo interno. Luísa, tu és capaz. Luísa, tu és capaz. Ou o controle da respiração, vamos todos fazer. A preparação e o domínio do tema e o treino prévio. Falar devagar ou até mesmo falar sozinho. São técnicas que contribuem para aumentar a confiança. E, sobretudo, temos de nos lembrar que discursos perfeitos não existem. Por isso, define como objetivo fazeres o teu melhor em vez de tentar ser perfeito. Os membros dos clubes Toastmaster praticam as competências de comunicação e liderança. Não somos perfeitos, estamos a aprender, queremos melhorar, queremos evoluir. Hoje vamos ter a oportunidade de ouvir 5 discursos preparados por 5 Toastmasters, 5 pessoas com diferentes experiências que se desenvolvem todos os dias para serem melhores comunicadores e líderes. O primeiro orador é António Calheiros, um confesso viciado em gestão. Desde 2003 é professor na área da gestão e dos recursos humanos na Coimbra Business School, ISCAC. É um dos coordenadores da pós-graduação em gestão de pessoas e equipas e pertence à direção do curso de mestrado em gestão de recursos humanos. Licenciou-se em gestão na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, onde também fez uma especialização em estratégia. Tem o título de especialista em gestão. É autor do livro Recrutamento e Seleção, da Teoria à Prática. António Calheiros ainda tem tempo para fazer rádio na Rádio Universitária de Coimbra. E é membro do Coimbra Toastmasters Club. Hoje, António Calheiros traz o discurso intitulado Comunicação Persuasiva. Peço uma grande salva de palmas virtuais para António Calheiros. Então, bom dia a todos. Vamos então falar de comunicação persuasiva. E vocês podem perguntar, mas porquê falar de comunicação persuasiva? É importante ser persuasivo na comunicação? Eu acho que todos vocês já sentiram essa necessidade. Por exemplo, quer sejam pais que querem convencer os vossos filhos a fazer alguma coisa que vocês sabem que é importante para eles, mas que eles podem não achar no momento, quer vocês sejam filhos que querem convencer os vossos pais a deixar-vos fazer alguma coisa que vocês sabem que é importante para vocês, mas que os vossos pais não estão a ver que é realmente importante. Ou se forem professores e querem convencer os vossos alunos de que alguma parte da matéria, alguma competência é realmente importante, ou se forem estudantes e querem convencer os vossos professores a darem boas notas ou que o vosso trabalho está realmente muito bem feito, embora possa, à primeira vista, não parecer.
Então, eu vou-vos falar de alguns mecanismos, de algumas ferramentas que nós podemos utilizar para tornar a nossa comunicação mais persuasiva. A primeira tem a ver com este cartoon que vocês aqui têm. Eu perguntava o que é que vocês veem neste cartoon. Não veem nada, portanto, ok. A organização disse-me que no final, para quem ligar a câmara e participar, vai ser sorteado um automóvel. Portanto, não sei se isso vos incentiva a participar mais. Parece que não. Então, o que nós temos neste cartoon é basicamente um médico que está a mostrar-se semelhante, está a criar proximidade com o paciente. Ok? Portanto, essa é uma das ferramentas da comunicação persuasiva, a empatia. Porquê? Porque nós gostamos de agradar às pessoas que conhecemos e de quem gostamos. Por exemplo, se me perguntassem onde é que eu queria estar, qual é que era a minha ideia ideal para passar um feriado, provavelmente estar a fazer um webinar às 11 da manhã, num dia de sol, não seria a minha resposta, a primeira resposta que eu dava. Mas quando a Cristina me convidou para isto, como eu gosto dela e gosto dos colegas do Figueira da Foz, do Master Club, eu fui incapaz de dizer que não. Portanto, é assim que funciona a empatia. Portanto, nós queremos dizer que sim às pessoas de quem gostamos. Por isso é importante criarmos boas primeiras impressões, não é? Vocês sabem, não temos uma segunda oportunidade para criar uma boa primeira impressão. Enfatizar os pontos em comum com os outros, porque se as pessoas sentirem que têm coisas em comum connosco, vão gostar mais de nós, e dar-nos atenção individual. Ou seja, se nós mostrarmos que apreço pelos outros, se nós lhes dermos atenção, as pessoas vão se sentir mais apreciadas e vão retribuir esse apreço. Nesta imagem, o que é que vocês veem? Eu, se calhar, vou desistir de fazer perguntas. Então, o que nós vemos aqui é, embora haja aqui muitas maçãs verdes, o que destaca a atenção é a maçã vermelha. Isto tem a ver com a ferramenta do contraste. Portanto, nós temos sempre dificuldade de fazer avaliações das coisas. Nós não sabemos se as coisas são boas ou más por si. Nós achamos que elas são boas ou más quando comparamos com algum outro termo de comparação. Por exemplo, porque é que nos saldos as lojas deixam sempre o preço anterior? Para nós compararmos e acharmos que o preço novo é realmente espetacular. Porque sem termo de comparação, nós não saberíamos se o preço era bom ou mau. Tendo o termo de comparação o preço anterior, que era muito superior, aquilo parece de repente realmente espetacular. Portanto, o que é que nós temos que fazer para termos mais persuasivo na nossa comparação, na nossa comunicação? Identificar alguma referência para depois compararmos aquilo que nós estamos a propor de uma forma favorável a esse termo. Por exemplo, quando imaginem que vocês tiveram um 10 num exame. É diferente vocês dizer que simplesmente tiveram um 10, ou vão falar aos vossos pais e dizer, ok, só houve 3 positivas e a minha foi uma delas. De repente o 10 já não parece mal, certo? Porque contrastando com um termo de comparação pior, realmente qualquer coisa pode parecer agradável ou positiva. Depois, esta é uma publicidade que vocês aqui veem, vem aqui que dizia a Vodafone que já 1 milhão de portugueses já tinha aderido à fibra da Vodafone. Portanto, qual é que é a ideia aqui? A ideia aqui é a validação social. Ou seja, aquilo que nós consideramos correto ou normal é condicionado pelo que temos outros a fazer. Ou seja, se toda a gente faz uma coisa, nós somos tentados a assumir que, ok, isso deve estar correto. Porquê? Porque nós sermos o único que está errado é muito custoso. Obviamente que isto só faz sentido quando nós não sabemos bem se aquilo é uma boa ou má opção. E então vamos seguir o conselho dos outros. Se nós formos especialistas numa área, se calhar se muita ou pouca gente faz, isso não nos vai dizer grande coisa. Por exemplo, qual é que é o livro que vocês estariam mais dispostos a comprar? O livro à esquerda, portanto, ou o livro à direita, que é exatamente o mesmo, mas que está lá a dizer que é um best-seller, ou seja, que já muita gente comprou. Se calhar, se já muita gente comprou, é muita gente que está a dizer que aquilo é bom. Então, se calhar, nós vamos tentar comprar, ou ficamos mais convencidos a comprar aquele livro. Este senhor, conhecem este senhor? Então, espero que estejam todos a trautear a música. Portanto, este senhor era um senhor com uma bata, ou seja, dava a ideia que era um técnico, que era um especialista numa qualquer área. Portanto, isto tem a ver com o mecanismo de autoridade. Portanto, nós tendemos a confiar em pessoas que vemos como especialistas, como craques numa determinada área. Portanto, se alguém nos dá um conselho, nós vamos avaliar esse conselho consoante as competências, consoante as credenciais que essa pessoa tem. Se for uma especialista, nós vamos confiar mais do que se não for um especialista.
E depois, quantas vezes é que vocês já viram em algum site, em alguma loja, o anúncio, última oportunidade, já só há 3 vagas, já só há 2 lugares? Qual é que é a ideia? A ideia é dar a noção de escassez. Porquê? Porque nós temos a versão a pé, ou seja, se nós tivermos a possibilidade de fazer alguma coisa, mas posso ficar para amanhã, ou posso ficar para depois da manhã. Se esta for a última oportunidade, se calhar nós ficamos muito mais propensos a fazer já. Porque depois já não vai haver essa oportunidade vai desaparecer. Okay? Também muitas vezes associa-se a escassez à qualidade. Certo? Se há pouco, se é raro, então é porque é bom. E então nós ficamos mais convencidos a tomar aquela iniciativa. E por isso, deixo-vos, para encerrar esta parte da comunicação persuasiva, deixo-vos só este pequeno pensamento do Sr. Churchill, porque eu dei-vos alguns instrumentos de influência, de persuasão, mas não fiquem iludidos, porque vocês nem sempre vão conseguir convencer os outros a fazer aquilo que vocês pretendem que eles façam. Aliás, basta ver que eu não consigo convencer ninguém a ligar a câmara, mesmo prometendo um automóvel. Portanto, nem sempre vai funcionar. Agora, o que diz o Churchill e muito bem é que o que nós podemos fazer é garantir que merecemos o sucesso. Ok? Porque se nós não fizermos tudo o que pudermos, se nós não dermos o nosso máximo e as coisas correrem mal, aí nós podemos nos culpar a nós. Se nós fizermos a nossa parte, daí não havia mais nada que podemos fazer. Podemos não ter o sucesso, mas não ter o sucesso em paz, porque fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Muito obrigada. Uma salva de palmas para o António Calheiros. Eu estou completamente convencida. António Calheiros é um especialista em estratégia, também em recursos humanos. Eu estou completamente convencida que a comunicação é importante para o desenvolvimento pessoal e profissional. E vocês que nos estão a ouvir? Agora é a vez da Ana Carvalho. Quem é Ana Carvalho? Ana Carvalho é coordenadora de comunicação de ciências no Instituto de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra. É também investigadora do CNC, Centro de Neurociências e Biologia Celular, e docente convidada da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra. Ana é apaixonada pelos Toastmasters e pela comunicação. Começou a crescer no seu clube, o Cantanhede Toastmasters Club, e este ano é diretora de área C2, sendo a sua principal função coordenar os 4 clubes da área. O título que a Ana hoje nos traz para o seu discurso é Sabes para quem vais falar? Peço uma grande salva de palmas virtuais para a Ana Carvalho. Olá a todas, olá a todos. Sabes para quem vais falar? Ou melhor, sabes com quem vais falar? Porque, na verdade, o que nós queremos quando discursamos é um diálogo. Queremos transmitir informação, mas queremos que todos aqueles que estão à nossa frente também nos transmitam informação. Ainda agora o Calheiros esteve a falar da empatia. E aqui é importante nós percebermos o que está a acontecer. Mas como a maioria de vocês tem a câmara desligada, isso vai ser um bocadinho difícil para mim. Por isso, se me quiserem ajudar, por que não ligar as vossas câmaras? Assim de sendo, queremos saber qual é a nossa audiência. E como é que conseguimos saber isso? Queremos dialogar, queremos interagir. Como é que os podemos conhecer? Acham que isto é uma coisa natural ou implica, como já partilhamos aqui, muito trabalho? Sem dúvida. Eu, como cientista, aplico o meu critério de investigação também antes de fazer os meus discursos. Nada como perceber, investigar e analisar quem é a minha audiência. Como é que posso fazer isso? Posso falar com o interlocutor que me convidou, por exemplo, para fazer aquele discurso e perguntar: sabes quem vai ser a audiência? Qual vai ser o público-alvo da minha apresentação? Não sabes, mas temos que saber. Qual é uma das possibilidades? Por que não, no famoso formulário de inscrição, colocar 2 ou 3 perguntas que nos permitam saber alguns dados básicos sobre a nossa audiência. O que queremos, na verdade, saber é que tipo de variáveis demográficas, um palavrão, é que tem a nossa audiência. Isto é,
quais são as idades, qual o sexo, qual a envolvência cultural. Por exemplo, também saber um bocadinho mais de quais são as suas tendências religiosas, tendências políticas, isso às vezes é um bocadinho mais difícil. Mas pelo menos a idade, de onde é que vêm as profissões, são sem dúvida informações que são cruciais para aqui, para conhecermos a nossa audiência. Porque diferentes idades, diferentes trabalhos, diferentes géneros, vão-nos trazer o quê? Diferentes crenças, diferentes valores e, inevitavelmente, diferentes conhecimentos prévios. Porque se nós conhecermos estas características da nossa audiência, vamos saber escolher exemplos que estão mais próximos da nossa audiência. Vamos ser capazes também de perceber melhor como é que devemos falar com eles, que tipo de linguagem é que devemos utilizar. E se assim não for, vamos ter o nosso trabalho muito dificultado. Já partilhei convosco que é preciso investigar e esta investigação parte de um trabalho prévio que temos que fazer. Algo que podemos também fazer logo de início, e para queremos conhecê-la e cativar a nossa audiência, é sem dúvida partilhar aquilo que vamos fazer no nosso discurso. Quais são as nossas expectativas como oradores, mas também aquilo que a nossa audiência vai ganhar com a nossa apresentação. Partilho aqui convosco que, de facto, não vos vou dar os segredos famosos para conseguirem ser eficientíssimos a conhecer a vossa audiência, mas vou-vos dar dicas que acredito que, se trabalhadas antes do vosso discurso, vão sem dúvida ajudar-vos a ser mais eficientes a conhecer a vossa audiência. Uma vez que a Luísa também já partilhou convosco que sou comunicadora de ciência, hoje decidi trazer-vos um exemplo aqui para como conhecer a nossa audiência no meu dia-a-dia. Ultimamente tenho trabalhado com o sono e a apneia do sono. E como comunicadora de ciência, trabalho com públicos muito vastos. Trabalho com os meus pares, que são outros cientistas, que podem ser da minha área, e aí certamente vão perceber completamente todo o diferente vocabulário, a gíria científica, mas se eu for apresentar a importância do sono a uma criança, não lhe vou estar a falar destes termos técnicos, não faz sentido, certo? Concordam comigo? Senão o que é que vai acontecer? Fogem todos a correr e vão brincar para o recreio e querem lá saber se eu estou a pedir para eles dormirem mais ou não. Estamos de acordo. Então, falámos de dois públicos completamente diferentes, cientistas por um lado e crianças por outro. Vamos falar em idades, crianças mais novos, menos conhecimento sobre o vocabulário, sobre o que é o sono, certo? Cientistas, especialistas em que o rigor, em que o pormenor é algo que para eles é um valor. Logo, eu não posso ir falar com os cientistas como falo com crianças, nem vice-versa. Então, eu quero falar. O sono é importante. Como é que eu faço? Para os cientistas, eu vou-lhes dizer: o sono é essencial. O mecanismo que está por detrás do sono vai permitir que haja, e agora aqui vou parafrasear um bocadinho em termos científicos, vai haver um metabolismo que vai permitir a redução de detritos existentes na nossa célula, mais especificamente no retículo, entre outros locais. Não estão a perceber nada do que eu estou a dizer, pois não. Mas se eu for falar com as crianças e disser: meninos, têm que dormir, porque as vossas células durante a noite limpam todo o lixo que foi criado durante o dia, e se vocês dormirem bem, amanhã as vossas células estão limpinhas e vocês estarão cheios de energia para um novo dia. Estamos a falar da mesma coisa de formas completamente diferentes. Porquê? Porque eu sei quais são os meus públicos, como é que eles falam, como é que eu posso interagir com eles e sei dar importância àquilo que faz sentido para eles. Por isso, nada como perceber, sem qualquer dúvida, quais os valores, quais as crenças que estão por detrás de cada um dos nossos públicos, porque assim vamos conhecer melhor a sua personalidade e vamos conhecer melhor como é que podemos chegar até eles. Dar-lhes exemplos que façam sentido para eles são, sem dúvidas, essenciais para esta empatia, para que eles nos respondam de uma forma afirmativa e os consigamos manter connosco durante a nossa apresentação. Sempre que possível, adicionem credibilidade ao vosso discurso. Se puderem dar a referência a um Nobel, no caso, por exemplo, dos nossos cientistas, ou se puderem dar um exemplo de um desenho animado ou algo que esteja mais próximo das crianças, por que não? É uma forma, sem dúvida, de estar mais próximo deles e que eles percebam que vocês os conhecem bem e que faz sentido continuarem convosco
até ao final da vossa apresentação. Assim sendo, nada como investigar antes do nosso discurso. Depois de investigar, conhecer bem qual é a nossa audiência, poder perceber quais as nossas expectativas, transmitir-lhes e dizer-lhes o que é que têm a ganhar para nos ouvir até ao fim. E depois disso, certamente conseguiremos saber para quem vamos falar, mas mais do que isso, saber com quem vamos falar durante todo o nosso discurso. Obrigada. Muito obrigada, Ana Carvalho. De facto, conhecer a audiência é fundamental para atingir as expectativas do público, não é? Para o público não se sentir defraudado. E agora passamos para a nossa terceira oradora, que é a Diana Simões. A Diana Simões é membro do Figueira da Foz Toastmasters Club desde 2017 e ela reconhece que comunicar não lhe é fácil. Ela ficava muito nervosa nas apresentações orais na universidade, nas entrevistas de emprego, nas reuniões de projetos, mas desde que entrou no Figueira da Foz Toastmasters Club, aprendeu formas de contornar estes nervos e ao mesmo tempo evoluir como comunicadora. Diana considera vital a comunicação, isto na vida pessoal e profissional. Fez voluntariado num curso de verão chamado Best Foodology, When Biotechnology Gets Delicious, e também foi voluntária na Cimeira Tecnologia Web Summit, na conferência MoneyConf e na ReFood de São Sebastião. Como membro do Figueira da Foz Toastmasters Club, já teve a oportunidade de fazer discursos para grandes plateias. Hoje, a Diana vai trazer-nos o discurso intitulado A Importância de ter feedback nas nossas vidas. Peço uma grande salva de palmas virtuais para Diana Simões. Vocês já pensaram que desde pequeninos nós começamos a aprender as tarefas mais básicas ao moderar certos comportamentos com base no feedback dos adultos? E isto vai acontecendo também ao longo das nossas vidas. Todos nós já tivemos, pelo menos uma vez na nossa vida, aquele feedback essencial, aquele feedback que deu clique para mudar algo em nós. Mas também, pelo contrário, já tivemos aquele feedback mais negativo de alguém se chegar ao pé de nós estarmos a executar uma tarefa e dizer assim: mais valia estás parada, não tens jeito para isto. E este é aquele que nos desmotiva. Portanto, o que é que nós queremos nas nossas vidas mesmo? É dar e receber feedback construtivo. O feedback, quando bem dado, não deve alienar o receptor do feedback, mas deve motivá-lo a ter um bom desempenho. O feedback é a forma como transmitimos as nossas opiniões, críticas construtivas e sugestões sobre atitudes, comportamentos e ou desempenho de terceiros. O fornecimento de um feedback construtivo tem como objetivo principal reorientar e ou estimular uma determinada ação nos outros. É importante saber que construir este feedback para motivarmos as pessoas a fazerem mais e melhor. O feedback é uma ferramenta fundamental na modelagem de comportamentos e na estimulação da aprendizagem. O feedback é uma oportunidade única para o desenvolvimento pessoal e profissional. Por isso é que Ken Blanchard disse: o feedback é o pequeno almoço dos campeões. Como receber feedback construtivo? Primeiro, qual é o maior inimigo de recebermos feedback? Pois é os medos. Nós temos medo de ouvir as nossas fraquezas e que os outros identifiquem as nossas fraquezas. Então, como é que devemos receber o feedback dos outros? Primeiro, devemos estar receptivos a receber esse feedback. Se não o tivermos, não vamos... Aquela pessoa pode nos estar a dar pontos de melhoria, mas nós não vai sair nada, não vamos ter uma ação, não vamos mudar. O segundo ponto é demonstrar interesse pelo que é dito, mesmo que não concordemos, mas no final devemos sempre refletir.
O terceiro ponto é perguntar quando há dúvidas, evitar as suposições. O quarto ponto, solicitar exemplos concretos. Quando não sabemos como mudar, devemos solicitar exemplos concretos à pessoa que nos está a dar feedback. O quinto ponto e último é assumirmos compromissos connosco e com a pessoa que levam ao nosso autodesenvolvimento. Por exemplo, eu pronuncio mal uma palavra, que é também. Digo sempre está bem. Se eu estipular que no prazo de um mês vou conseguir pronunciar bem esta palavra e comprometer-me, eu vou conseguir. Tenho é que estar pronta para fazer isso. E dar. Como devemos dar feedback construtivo? E aqui faço-vos a mesma pergunta. Qual é o pior inimigo de dar feedback? É o medo. Outra vez o medo. Nós temos medo, ou porque não sabemos abordar a pessoa, ou porque temos medo da reação da pessoa. Mas não devemos deixar estes medos se apoderarem de nós. Portanto, eu tenho aqui 7 dicas. A primeira dica é ser específica. Não dar o feedback de uma forma geral, senão a pessoa não vai entender a mensagem. A segunda dica é ser sincero. Se aquela atitude, comportamento ou desempenho está a ter um impacto negativo na vida da pessoa, nós devemos lhe dizer, ou até mesmo numa equipa, e sermos o mais sinceros possíveis. A terceira dica é comentar com base na nossa experiência pessoal, não na experiência dos outros. É como nós avaliamos aquela pessoa, não os outros. A quarta dica, dar sugestões de melhoria. A quinta dica, terminar com uma nota positiva e incentivar a pessoa a fazer mais e melhor. A sexta dica é reconhecer a melhoria. Se a pessoa mudou efetivamente com base naquele feedback que demos, nós devemos reconhecer. E a sétima dica é juntar as outras dicas todas anteriores e juntá-las no método sanduíche. O que é que corresponde ao método sanduíche? Está dividido em 3 camadas e assemelha-se a uma sanduíche. A primeira camada é a primeira fatia de pão, em que vamos dar os pontos fortes da pessoa. A segunda camada é o recheio, em que vamos dar as sugestões de melhoria. E, por fim, a terceira camada, que é a segunda fatia de pão, vamos terminar com a nota positiva e incentivar a pessoa a fazer mais e melhor. No outro dia estava a ler um artigo da Forbes, A Arte de Dar e Receber Feedback, e apaixonei-me por estas 2 frases. A primeira dizia assim: o melhor feedback é aquele que não sabíamos que precisávamos. Ou seja, às vezes as pessoas que nos rodeiam apercebem-se de algo em nós que nós não nos apercebíamos e que podemos melhorar e construir uma melhor versão de nós mesmos. A outra frase foi: não esperar que os problemas se tornem grandes demais. Ou seja, quando nós temos medo em dar feedback à outra pessoa, essa pessoa vai continuar a ter a mesma atitude, comportamento ou desempenho. E o que é que vai acontecer? A bolha vai começar a aumentar, até que estoura, e aí os danos já são muito grandes. Portanto, devemos dar logo feedback ao início. Termino com uma frase de Bill Gates: todos nós precisamos de pessoas que nos deem feedback. É assim que melhoramos. Obrigada. Obrigada, Diana. Excelentes dicas. A partir de hoje não temos desculpa, já sabemos dar feedback construtivo. O próximo orador é Norberto Amaral. Norberto é Managing Partner na Cultive, uma empresa de consultoria de comunicação, criatividade, inovação e organização de eventos e desenho de espaços de trabalho. É autor do livro Impacto, Como Comunicar em Público, onde reúne a sua extensa experiência de formação de oratória e apresentações. Lidera e organiza o TEDx Porto, o maior TEDx em Portugal, que traz a um palco do Porto algumas das melhores ideias da cidade e de todo o mundo. Organizou
e foi orador em mais de 160 eventos TEDx, Ignite, competições de discursos, sessões criativas e workshops estratégicos. É Toastmaster desde 2011, já foi presidente e vice-presidente de educação de um clube, foi diretor de área e diretor de divisão. Atingiu o grau de Distinguished Toastmaster, o mais elevado da organização, e atualmente é Administration Manager da equipa central do Distrito Ibéria. Norberto, hoje, traz-nos o discurso intitulado Como Comunicar com Impacto Online. Peço uma grande salva de palmas virtuais para Norberto Almeral. Muito obrigado. Nós vivemos há 1 ano e uns meses numa situação que todos sabemos que é absolutamente horrível. Ficamos confinados em casa, começamos a trabalhar a partir de casa, começamos a reunir online, não só nas reuniões dos Toastmasters, mas também a nível de trabalho. E eu gostava agora de projetar isto para o futuro. O que é que vai acontecer no futuro próximo? Será que vai continuar assim? Eu acho que não vai continuar, as coisas vão melhorar, mas é muito provável que muito do nosso trabalho continue a ficar online, porque nós, a partir de agora, já percebemos qual é a vantagem de não termos que nos deslocar para uma reunião de curta duração e ter que gastar dinheiro e tempo em deslocações, por exemplo. Então eu acho, mas isto é apenas um palpite meu, que depois de acabar a pandemia, nós vamos continuar a reunir online e para isso temos que melhorar a nossa comunicação online, que ainda não tivemos tempo de nos acostumar a ser bons comunicadores. Então eu trago-vos aqui algumas dicas de como é que nós o podemos fazer. A primeira questão é a questão técnica, e que temos a ver com a câmara, com o som e com a iluminação. Vocês talvez tenham notado que a minha imagem é de péssima qualidade, então o som nem se fala. Isto é para vos mostrar que isto tem algum impacto. Mas se nós tivermos o equipamento certo, as coisas podem mudar. Então eu vou aqui fazer aqui um truquezinho. Porque neste momento eu estou a utilizar a webcam do meu computador, que francamente é fraquíssima. Mas eu tenho uma webcam separada, externa, que está ligada por USB ao computador, e vejam agora a pequena diferença que isto faz. Eu disse pequena, mas na verdade é até um bocadinho grande. Bastante diferente, não acham? Muito melhor qualidade, ok, está um bocadinho mais amarelo, mas isso é vida, esta é que é a questão da iluminação. E vocês acostumam-se já a esta cor num instante. Mas a definição de imagem é totalmente diferente. Certo? E o som? O som, sem comparação, até não parece muito mau, mas se eu mudar do som que eu tenho neste momento, que estou a utilizar apenas por uma questão de exagero, o som da própria webcam externa, que é péssimo. Vejam agora a diferença que faz ao utilizar o microfone interno do computador. Vou continuar a falar e vocês já notam uma certa diferença, certo? É ou não é? Imaginem estar a ouvir o Norberto durante 2 horas seguidas com aquele som. Horrível. Mas ainda pode melhorar. Com uma adição de um pequeno microfone por ligação USB, isto é uma coisa que vocês conseguem comprar numa FNAC, numa Vorten, Media Market, onde vocês quiserem, é barato. Vocês mudam deste som para este. E está completamente diferente e muito melhor. Com qualidade digital, porque ele se liga para o USB, não através daqueles headphones, sem ruído, e apanha com muito melhor qualidade o meu discurso, e portanto vocês conseguem seguir-me, acho eu, durante mais algum tempo. Certo? Já melhorou bastante, não foi? Isto pode melhorar ainda muito mais. Ainda há pouco estávamos aqui a falar, antes de começarmos a dar as boas-vindas aos convidados, porque havia aqui uma pessoa que havia alguém que estava a fazer barulho, algum vizinho estava a fazer buracos nas paredes. Lá está aquela altura do ano de pendurar coisas nas paredes. Será que é isso? Ora, existem truques, digamos assim, para acabar com isso. Obviamente, um deles é mudarmos para outra divisão, mas nem sempre isso é possível, porque o som às vezes parece que vem de todo lado. Há uma aplicação, no entanto, chamada Crisp AI, Crisp com K, KRISP.ai, que é uma pequena aplicação que vocês podem instalar, seja num computador do Windows ou num computador da Apple, e vocês com isto utilizam esta aplicação para filtrar completamente tudo que não for voz. Vocês podem estar literalmente a bater palmas ao mesmo tempo e a falar, e aquilo filtra as palmas e mantém o som da voz. É magia autêntica, é um bocadinho caro, mas vale a pena. Pelo menos para aqueles de vocês que têm vizinhos que continuam a insistir a fazer buracos nas paredes. Absolutamente horrível, não é? Depois há a questão de iluminação. A iluminação é algo que nós temos de ter muito cuidado, porque nós queremos, vejam bem, se vocês estivessem em frente a outra pessoa, numa sala, presencialmente, vocês não iam querer estar no escuro, vocês queriam transmitir uma boa imagem de vocês, é ou não é? Então, aqui é a mesma coisa. Nós não podemos ter a cara escurecida ou demasiado clara, nós não podemos estar
a não ver as pessoas. Nós queremos ver as pessoas, olhos nos olhos. Já lá vamos ao contacto visual. Então, aquilo que eu vos sugiro é que vocês tenham iluminação frontal de boa qualidade, não necessariamente só frontal, mas também dos lados, mais ou menos 45 graus de cada lado, para garantir que a vossa face fica bem preenchida. Se isso passar por comprar um daqueles anéis de luz, força, aqueles que está muito na moda do TikTok e do Instagram, força com isso, não tem mal nenhum. Qual é a vantagem que tem? É que preenche bem a face, preenche bem a iluminação, essa iluminação preenche bem a face e consegue-se assim ver um bom contorno. A imagem é de muito melhor qualidade. Sugestão, comprem um modelo em que consigam mudar a intensidade da luz em pequenos incrementos e comprem, e que esse modelo também deve ter outra coisa, que é a regulação da tonalidade da luz, porque às vezes há luz um pouco mais azul, há luz um pouco mais quente, e a azul é boa durante o dia, mas é péssima à noite e vice-versa. Portanto, se vocês puderem controlar estes aspectos, vão projetar uma imagem muito melhor para os vossos interlocutores. Depois destas componentes técnicas, que são aquelas que não nos aparecem tipicamente quando nós estamos frente a frente a uma pessoa, o que é que nós mais podemos fazer? Bem, eu diria que é das primeiras e das mais importantes, e que nós nos esquecemos, não falar nada sobre as pessoas que falaram aqui hoje, nada disso, é o contacto visual. Vocês já repararam que eu ainda não olhei para outro sítio, senão para vocês, para a câmara? Isso faz uma certa diferença. Imaginem que eu estava a olhar para vocês no ecrã. Eu estava a olhar para agora, neste momento está aqui a Diana está ali mais ou menos no meio, eu estou a olhar para a Diana e para poder ver como é que a Diana reage ao que eu digo, eu estou a olhar para a Diana, mas a verdade é que vocês não estão a olhar para mim, não querem olhar para mim, porque eu não estou a olhar para vocês. É fundamental. E eu vou repetir isto até, enquanto houver Zoom, enquanto houver conferências online, nós temos que olhar para a câmara. Um truque para o fazer é fazer com que o nosso próprio cérebro queira olhar para a câmara, o que não é fácil, porque a câmara não tem lá uma cara, não tem lá uma pessoa. Há um truque. Post-it. Arranjem uns post-its pequenininhos, façam literalmente uma careta, um smiley, o que vocês quiserem. Eu mostro o meu, este. E coloquem ao lado da webcam. Com licença. Desta forma, o vosso cérebro vai olhar para lá, vai se lembrar que tem que olhar para lá, porque está lá uma cara. Podem arranjar um autocolante, podem arranjar uma fotografia do vosso parceiro ou parceira, recortem, ponham um bocadinho de blue tack, sabem, aquele Bostik. Coloquem mesmo ao lado da câmara. Porquê? Porque assim vocês não têm que fazer tanto esforço cognitivo para olhar para a câmara, porque nós podemos dizer às pessoas, lembrá-las, tens que olhar para a câmara, tens que olhar para a câmara. A maior parte das pessoas esquece ao fim de alguns momentos e continua a olhar depois para o ecrã. Uma péssima ideia. Porque assim não consigo fazer ligação com as pessoas. Por fim, o que é que acontece quando vocês olham para uma câmara? Eu não sei quanto a vocês, na verdade, porque eu não adivinho o que vocês pensam, mas eu sei o que eu penso e o que eu sei que a maior parte das pessoas com quem eu falei até agora pensa. É que é muito difícil nós lembrarmos, nós recordarmos daquilo que nós queremos dizer. Então, o que é que nós podemos fazer em relação a isso? Bem, uma das coisas que podemos fazer, obviamente, é prepararmos da melhor forma possível, para que as palavras saiam de uma forma natural, para que não pareça que nós estejamos a ler. E como é que nós podemos fazer isso? Porque mesmo assim podemos nos esquecer, podemos ter uma branca. Muito fácil. Post-it outra vez. E agora o que vamos fazer é literalmente escrever, pode ser um post-it maior, não tem mal absolutamente nenhum. Vamos escrever os pontos principais, os tópicos principais da nossa interlocução, do nosso discurso. O que é que nós queremos dizer? Quais são aqueles pontos que nós não podemos esquecer? E depois, o que é que nós fazemos? Tal como um bocadinho, tiramos, colamos ao lado da webcam e a uma distância boa da câmara, a maior parte das pessoas não vai notar que nós não estamos a olhar para a câmara, que estamos a olhar para aquelas frases, aquelas palavras que nós escrevemos. E desta forma, vocês podem não saber o detalhe todo, porque é muita coisa para ter num ecrã, não vale a pena estarem a ler, mas sabem o fluxo de ideias, sabem a sequência de ideias, e isso faz com que vocês se sintam mais preparados e consigam depois preencher o resto que está nesse esqueleto de mensagem com as vossas próprias palavras, no momento, mais ou menos improvisado, mas sai de uma forma muito mais natural. Por fim, e voltando ao início, eu não sei quanto a vocês, mas esta pandemia, apesar de ter todos os aspectos negativos, a mim ajudou-me bastante. Quando eu estava a falar em público, eu tinha alguma dificuldade com a forma como eu falava, com o meu entusiasmo, e agora eu sei que é necessário ser ainda mais entusiasta quando estou à frente de uma câmara. Eu perdi aquela inibição que eu sentia por vezes. E agora falo de uma forma mais entusiasta, mais apaixonada para o público. Eu sei que isso ajuda as pessoas a receberem a mensagem,
fazer obviamente alguma coisa com ela, mas a sair dali com a ideia de que sim, ouviram algo que é verdadeiramente relevante. Eu espero que tenha sido esse o caso hoje convosco e espero que vocês aproveitem estas dicas para melhorar a vossa comunicação em público. Bem, na verdade, não é bem em público, é à frente de uma câmara. Obrigado a todos. Obrigado, Norberto. As nossas participações online agora já não têm desculpas. Excelentes dicas aqui para comunicar online. E a nossa próxima oradora é Anabela Pereira. A Anabela adora que a desafiem. Ela é uma apaixonada pela vida, pelas pessoas que a enriquecem e, claro, por comunicação. A Anabela acredita que a comunicação é um dos segredos para o sucesso pessoal e profissional. E esta paixão deu-lhe o privilégio de viver experiências incríveis em diversos palcos. Participar como oradora e organizadora de diversos eventos de comunicação e de representar uma das divisões de Portugal na Conferência Internacional de 2017, na Suíça, na categoria de Discurso Internacional. Sempre com um sorriso e uma atitude positiva, ambiciona despertar todos para a importância da comunicação como instrumento para fomentar a empatia e promover melhores relações interpessoais. Mas antes de eu vos dizer qual o nome do discurso da Anabela, eu vou-vos pedir para arranjarem uma folha de papel em branco. Não sei o que é que a Anabela terá preparado para nós. E agora sim, a Anabela Pereira vai nos trazer o discurso Stop Dreaming and Start Doing. E eu peço uma grande salva de palmas virtuais para Anabela Pereira. O ato mais natural do ser humano, desde que nasce até que morre, é respirar, certo? Fazemos sem pensar. Mas eu gosto de pensar que é comunicar. É que nós comunicamos mesmo antes de nascermos. A ciência comprova que às 26 semanas de gestação nós já conseguimos ouvir e muito provavelmente conseguimos reagir àquilo que ouvimos. Confirma-se. Há comunicação mesmo antes de nascermos. E se nós comunicamos desde tão cedo, diz-nos a sabedoria empírica que ao longo desta viagem que fazemos até a idade adulta, nós certamente, quando cá chegamos, somos mestres da comunicação, certo? Concordam comigo? Por isso eu posso afirmar com um elevado grau de certeza que aqui nunca ninguém viveu aquela sensação de ser incompreendido ou mal interpretado. Parece que falamos com alguém numa língua estranha. Nunca sentiram nada disso, certo? Não, nada disso. E também posso afirmar que nesta ilustre audiência nunca ninguém sentiu que se poderia ter conectado melhor com alguém, assim, estreitado relações profissionais, é claro. Nunca ninguém sentiu isso. Pois é, não é bem assim. Porque se assim fosse, era um sonho. Pois eu não sei quanto a vocês. Quanto a mim, eu posso dizer-vos que eu me via como uma comunicadora produtiva. Sempre pronta a debitar palavras. Sempre. E também, assim, como uma comunicadora nada parca em explosão gestual e linguagem corporal. Qual giravento! E também uma comunicadora, olhem, com a capacidade de adivinhar aquilo que as pessoas iam dizer mesmo antes delas falarem. Como se eu tivesse uma bola de cristal. É verdade. E eu acredito que alguns de vós por aqui se estejam a identificar com algumas destas minhas características. Outros terão, talvez, características muito mais interessantes. A verdade é que todos nós nos consideramos bons comunicadores. Porquê? Porque o fazemos mesmo antes de o nascermos, porque fazemos de forma tão natural. Mas também sabemos que podemos aprender. Todos nós podemos aprender. Podemos aprender, por exemplo, lendo um bom livro. Vocês ouviram aqui falar de um bom livro hoje, como comunicar com impacto, por exemplo. Ou podemos aprender assistindo um webinar como esta sobre comunicação. Podemos aprender a ouvir um podcast ou podemos aprender também a estar confortavelmente sentados
a ver as outras pessoas que já fazem isto muito bem e podemos ir aprendendo com elas. Mas e se eu vos disser que existe um grupo, assim, uma equipa onde as pessoas se juntam com um objetivo comum de elevar as suas competências de comunicação e liderança? E que neste grupo podemos aprender, vendo as outras pessoas que já fazem bem, como é que elas fazem, mas sobretudo podemos também nós participar. Isso sim seria digno de um sonho, não é verdade? Mas eu podia-vos dizer também que isto é um sonho que pode ser realidade. E como é que nós podemos embarcar nesta viagem de sonho? Olha, vocês podem preparar o vosso próprio meio de transporte. Um barco é a minha sugestão. Todos vocês sabem como fazer um barquinho de papel, não é verdade? Sabem? Não se lembram? Eu passo a explicar. Pegamos numa folha de papel, dobramos a meio, voltamos a dobrar a meio. Estou a falar muito rápido, se calhar assim estão a ver-me, mas não estão bem a acompanhar. Vamos todos construir o nosso barco de papel para embarcarmos nesta viagem de sonho. Vamos lá, pegar na nossa folha de papel, dobrar a meio. Pode ser uma folha de papel. Depois de dobrada a meio, voltamos a dobrar a meio. Temos um quadrado. Agora vamos achar aqui o meio da nossa folha. Achamos o meio. Porquê? Porque vamos dobrar as pontinhas para dentro. Já quase parece um barco. Agora, com a parte de baixo aberta, vamos dobrar para cima cada uma das pontas. Agora já parece um barco, mas ainda não vai navegar. Olhem, por baixo, vamos abrir. Cuidado com umas pontinhas aqui que sobram. Vamos escondê-las bem. Como é que isso está a correr? Está a correr bem, que eu estou a ver. Agora, vamos abrir. Estão a ver aqui o nosso quadradinho? Voltamos a dobrar. Olhem, ele está aberto em baixo. Voltamos a dobrar as pontas para cima. Isto agora já está a aparecer. Voltamos a abrir o nosso quadrado. Olhem, e vá lá. Fazemos magia. Agora sim, que já experimentaram, eu estou certa que todos vós já se lembram como é que fazem um bom barquinho de papel. E é neste barco que vocês vão embarcar na vossa viagem e podem fazê-lo à velocidade que for mais confortável. Podem convidar quem vocês quiserem para vos acompanhar nesta viagem. Podem zarpar e parar nos portos onde gostarem mais. E, sobretudo, carreguem este barquinho com as vossas expectativas, com as vossas boas energias, mas também com os vossos receios, com os vossos medos, com as vossas ansiedades. Levem os vossos desejos, os vossos sonhos e zarpem ao Clube Toastmaster mais próximo. E já sabem, stop dreaming and start doing. Muito obrigada, Anabela Pereira. Já não temos desculpa. Aqui na região centro há 4 clubes Toastmasters. Há o Coimbra Toastmasters Club, o Figueira da Foz Toastmasters Club, o Cantanhede Toastmasters Club e o Viseu Toastmasters Club. Só aqui neste bocadinho, porque depois há muitos mais clubes espalhados pelo país e pelo mundo. Estes 5 discursos foram muito inspiradores. Os nossos oradores partilharam as suas experiências, as suas dicas de comunicação e eu penso que todos nós ficamos a saber mais de como é que podemos melhorar as nossas competências de comunicação em público. Mas eu queria-vos também partilhar que este webinar é um projeto liderado pela Diana Simões. A Diana Simões liderou uma equipa de membros do Figueira da Foz Toastmasters Club, concluindo com sucesso o último nível do percurso educativo de estratégias motivacionais e formação de equipes com a organização deste webinar. Eu queria dar os parabéns à Diana e a toda a equipa envolvida. E agora pergunto ao Tiago, objetivo cumprido? O Tiago Almeida é o presidente do Figueira da Foz Toastmasters Club. Eu agora vou passar a palavra ao Tiago Almeida.
Tiago Almeida, o palco é teu. Muito obrigado, Luísa. Antes de mais, respondendo à tua pergunta, acho que sim, temos objetivo cumprido. A verdade é que tivemos aqui um excelente, tivemos e estamos a ter, claro, estamos a ter aqui um excelente webinar recheado de discursos de elevada qualidade e queria desde já dar os parabéns à Diana pela grande liderança que ela teve aqui neste projeto e queria também agradecer e dar os parabéns a todos os oradores cujos discursos foram mesmo muito impactantes e todos eles muito interessantes e todos eles certamente vamos levar dicas preciosas para as nossas vidas e para o nosso dia-a-dia. Desta forma, então, queria dar os parabéns ao António Calheiros, à Ana Carvalho, à Diana Simões, ao Norberto Amaral e, por último, também à Anabela Pereira. Muitos parabéns, ao qual eu também peço novamente uma salva de palma a todos eles. E agora gostaria de partilhar convosco o que é o Figueira da Foz Toastmasters Club e o que é que são os Toastmasters. E para isso vou aqui partilhar a minha apresentação, de forma a que possamos então aqui saber o que é que são os Toastmasters. Provavelmente muitos de vocês nunca ouviram falar disto. Então, afinal de contas, quem é que nós somos? Nós somos uma organização líder a nível mundial de desenvolvimento de competências de comunicação e de liderança. E digo isto sustentado nestes números que temos aqui presentes neste slide. Somos uma organização já com 96 anos de história, prestes a fazer 97 anos de história. Temos presença em 145 países. Em todos estes países temos cerca de 16.200 clubes que totalizam cerca de 365 mil membros. É mesmo muito membro Toastmaster que existe à volta do mundo. Só em Portugal existem 45 clubes e mais de 600 membros Toastmaster. E, afinal de contas, qual é que é a nossa missão? Qual é que é a missão da Toastmasters International? É dotar os indivíduos de melhores competências de comunicação e de liderança. É esta a grande missão dos Toastmasters International. Como tal, quais é que são os benefícios para nós de nos tornarmos membros Toastmaster? São muitos, mas resumo-os nestas 3 categorias que apresento aqui neste slide. Primeiro deles, comunicação. A verdade é que cada vez mais a comunicação é importante, seja na nossa vida pessoal, seja na vida profissional. Comunicação cada vez mais importante, cada vez mais trabalhamos em grupo, cada vez mais lidamos com mais pessoas na nossa vida e a verdade é que precisamos de saber comunicar, precisamos de garantir que a mensagem que a gente quer transmitir é bem transmitida e é bem recepcionada do outro lado. E isto por vezes parece que é fácil, mas a verdade é que se pensarmos bem, todos nós vamos refletir vários exemplos onde houve falhas de comunicação e essas falhas de comunicação vieram a trazer erros, vieram a trazer problemas de produtividade, vieram a trazer alguma consequência que nós não desejávamos, ou seja, a comunicação é mesmo muito importante. Além disso, outro dos benefícios de sermos membros Toastmaster é também desenvolvermos as nossas competências de liderança. Por exemplo, este projeto que estamos aqui a realizar hoje, este webinar foi organizado, como a Luísa referiu, pela Diana Simões. Foi um projeto que a Diana realizou no seu percurso educacional de estratégias motivacionais. A Diana, neste projeto, teve que liderar uma equipa, para que este webinar acontecesse aqui hoje, como vocês estão a ver. No entanto, nós não aparecemos todos aqui agora e isto aconteceu. Não, houve toda uma preparação prévia em que a Diana e os vários membros da equipa tiveram que fazer de forma a permitir que este webinar pudesse ocorrer hoje com a qualidade que está a ocorrer. Ou seja, além de desenvolvermos competências de comunicação dos Toastmasters, também desenvolvemos competências de liderança nos vários projetos que nós realizamos. E por último, autoconfiança. A verdade é que a forma como nós falamos ou com outras pessoas pode ser mais confiante ou podemos estar a falar menos confiante, com medo, com receio. Até podemos estar a dizer tudo bem, mas com receio, com medo. E a verdade é que se isso for percepcionado do outro lado, a pessoa não vai sentir confiança em nós. Se nós tivermos um objetivo e tivermos até mesmo um plano muito bem idealizado para atingir esse objetivo, mas se nós não tivermos a conseguir transmitir essa confiança, a verdade é que a outra pessoa não se vai sentir tão comprometida. E, por sua vez, isso pode afetar o desempenho da nossa equipa ou o desempenho ou o grau de eficácia com que nós vamos atingir o nosso objetivo. De forma muito breve, são estes os benefícios de nos tornarmos membros Toastmaster. Nos Toastmasters, nós temos 4 valores-chave. O primeiro deles é o respeito. Nós respeitamos uns aos outros, independentemente
das nossas ideologias, das nossas crenças, do nosso nível de comunicação atual ou do nosso nível de liderança. O respeito está sempre presente. Segundo valor, a integridade. Somos íntegros e honrados naquilo que fazemos. Terceiro valor, o serviço. Nós estamos aqui não só para melhorar a nós próprios, mas também para ajudar os outros a melhorarem. Ou seja, estamos aqui para melhorarmos a nós e para servir os outros. Por último, a excelência. Aquilo que fazemos, tentamos fazer com qualidade. E são estes os 4 valores da Toastmasters International e, obviamente, os 4 valores do clube do Figueira da Foz Toastmasters Club. Nos Toastmasters nós temos 11 percursos educacionais, que são estes que estão aqui representados neste slide. A verdade é que nem todos nós temos os mesmos objetivos, nem todos nós queremos desenvolver as mesmas competências. E como tal, nem todos nós procuramos o mesmo. Por isso existem então 11 percursos disponíveis nos Toastmasters que vos podem ajudar a desenvolver as vossas competências ou aquelas competências onde vocês sentem que têm uma maior necessidade de desenvolver. Há desde percursos focados em liderança, a percursos focados em comunicação, a percursos de coaching e até temos inclusivamente também um percurso de humor. A verdade é que o uso do humor, bem usado, atenção, a transmitir a nossa mensagem pode ter um impacto positivo. Por exemplo, pode ser o fator que vai fazer com que a audiência continue a ouvir o nosso discurso. Nós podemos ter um discurso muito correto, mas se for aborrecido, provavelmente as pessoas vão desligar. Se tiver ali uma pitada de humor, provavelmente as pessoas vão estar muito mais atentas. Por isso, se quiserem saber mais sobre os Toastmasters, recomendo-vos a consultar o site da Toastmasters International, onde vocês vão poder consultar informação mais detalhada sobre cada um destes percursos. E aqui, para terminar esta breve apresentação sobre os Toastmasters, queria partilhar convosco o testemunho do presidente da Toastmasters International, em que ele nos diz que, para ele, a experiência Toastmaster é sobre ter um impacto positivo capaz de mudar a vida dos indivíduos. Ele acredita que através dos Toastmasters temos a oportunidade de mudar o mundo, um membro de cada vez. Neste momento, vamos terminar a nossa transmissão em direto no Facebook, mas para quem está aqui connosco na nossa sala, no Zoom, peço que não se vá embora, pois ainda não terminamos então aqui a nossa sessão, o nosso webinar. Porquê? Porque ainda vamos ter mais alguns momentos e mais algumas surpresas para vocês que estão aqui connosco nesta sala virtual do Zoom. Para quem está a assistir à nossa transmissão em direto no Facebook, queria agradecer a vossa presença por terem estado a assistir aos nossos discursos. Podem deixar o vosso feedback nos comentários no Facebook e desta forma vou terminar então a transmissão no Facebook e agradeço então a vossa presença. Todos os que estão aqui na sala Zoom, continuem que ainda vamos ter mais surpresas. Até já!